Oi, gente, boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Jéssica Santana. Hoje, quinto ano, nós vamos estudar sobre o conto de mistério, ok? E eu tenho uma novidade para vocês. A partir de hoje, nós vamos iniciar a unidade 3. Ok? Então, juntamente com o livro novo, com o volume 3, daremos início à unidade 3, ok? Então, prometam para mim que vocês irão cuidar do livro, utilizar a melhor caligrafia, que serão muito organizados, ok? Combinado? Então, vamos lá, pessoal, vamos começar. A aula de hoje é sobre o conto de mistério. Mas o que é o mistério? O que é que significa essa palavra mistério? É algo que é secreto, que é oculto, que não é repartido com outras pessoas. É aquilo que nós chamamos de segredo. O mistério, ele é tudo que tem uma causa oculta, uma causa desconhecida, inexplicável, ok? Deu já para entender o que é que significa a palavra mistério? Então, se é conto de mistério, nós também temos que saber o que é que significa o conto. O que é um conto? Meus amores, o conto, ele é um gênero textual caracterizado por sua narrativa curta, tendo começo, meio e fim da história narrada de maneira breve, ok? Porém, o suficiente para contar a história completa. Então, presta atenção no seguinte detalhe. O conto, ele é um texto curto, que possui início, meio e fim. Ele é curto, mas nele contém o suficiente para contar a história completa, ok? O conto, ele possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história, ele pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero narrativo. Então, vejam só, meus amores, quando ele diz que a partir da estrutura do conto, nós sabemos que tipo de conto estamos lendo. Existem vários tipos de contos. O conto de mistério, que é o que vamos ver hoje, o conto de fadas, o conto psicológico. Então, a partir da forma que esse texto é produzido, eu vou saber se ele é um conto de mistério, um conto psicológico, um conto de fadas, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui A Bela e a Fera. É um conto de fadas, não é verdade? Quais são as principais características de um conto? Olha aí, preste atenção. O conto, ele pode ser definido como uma narrativa curta, como eu já falei anteriormente, e com um único conflito, ok? Isso significa que nessas histórias há poucos personagens, o tempo também é bastante escasso e o espaço, eles são reduzidos ao essencial. Por quê? Porque trata-se de uma narrativa curta, não é uma novela, não é verdade? Que ao passar dos capítulos vão surgindo mais e mais personagens. Não, o conto ele é o contrário disso. No conto há poucos personagens e o tempo e o espaço são bastante reduzidos, ok? Além disso, o enredo, que é a sequência de ações pelas quais os personagens passam, é marcado pela existência de um único acontecimento relevante. Dessa forma, em geral, os contos apresentam apenas um clímax, aquele momento de maior tensão na narrativa. Então, preste atenção. Nós estamos nos referindo a um texto narrativo. Por isso, há narrador, personagem, clímax, enredo, desfecho, ok? Então, vamos lá, vamos observar os próximos slides. Agora, sobre o conto de suspense. Nós já sabemos que o mistério, ele é algo marcado pelo secreto, pelo oculto. Não é algo que nós repartimos com outras pessoas, é um segredo, ok?
O mistério ele também pode ser conceituado como tudo que tem uma causa oculta, desconhecida ou que é inexplicável, certo? Então, vamos lá. O conto de mistério, ele é um misto de incerteza, de intensa expectativa perante a iminência de acontecimentos, notícias, decisões ou desenlaces ou revelações consideradas de extrema importância. Então, quando nós estamos assistindo a um filme de mistério, de suspense, ou quando estamos lendo uma narrativa de suspense, há um misto de incerteza e bastante expectativa. E é essa expectativa que prende a atenção do leitor, porque nós não sabemos de fato o que é que vem a acontecer, não é verdade? Então, a expectativa nesse tipo de conto, ela é muito grande, ok? O suspense, ele pode ser construído de várias formas, pela caracterização de personagem, pela ação e pelo ritmo com que se desenvolva a narrativa. Para produzir o suspense é necessário retardar algumas revelações. Para isso, a narrativa detalhada, a descrição da cena, as reações dos personagens, omite algumas informações. Então vejam só, pessoal, quando nós estamos produzindo ou lendo um conto de suspense, você pode perceber que esse resultado, né, essa revelação, ela é tardia. Ela vem à tona, ela aparece somente lá no finzinho. Por quê? Para que prenda a atenção do leitor, a atenção do espectador, ok? O conto de suspense, ele tem por objetivo despertar no leitor sensações de medo, horror, referentes à morte, à loucura. As personagens podem ser sobrenaturais, olha aqui, podem ser também assombradas por fantasmas, podem ser monstros, vampiros, por o mal que se escondem na mente humana. Então vamos lá, anota o objetivo, a função social do gênero textual conto de suspense, conto de mistério. Qual é o objetivo desse conto? Despertar no leitor sensações de medo e horror, referentes à morte e referente também à loucura. Então, vamos agora conhecer esse texto, ok? Eu tenho aqui o conto de suspense de Zinho, o detetive, ok? Então, vamos lá, acompanha comigo a leitura. Zinho, o detetive. O detetivezinho estava em seu quarto, arrumando suas coisas de detetive, quando ouviu um grito pavoroso. Olha aqui, o autor já empregou em seu texto um pouco de mistério, um pouco de horror. Grito pavoroso. Ai! Zinho saltou da cama, pegou sua lupa e chapéu, abriu a porta do quarto, daí ouviu o grito de novo. Ai! Zinho quase se assustou, mas aí lembrou-se que um verdadeiro detetive não se assusta. Engoliu o susto em seco e pegou um desentupidor de pia que estava no corredor. Com o desentupidor debaixo do braço, ele se sentiu mais confiante para enfrentar aquela ameaça terrível. Olha aqui, esse adjetivo, pessoal, terrível. E pôs-se a investigar de onde viriam os gritos. Ai! Quanto mais descia a escada, mais pavoroso o grito ficava. O detetivezinho resolveu se armar de um tênis largado pelo irmão mais velho, bem no pé da escada. O tênis estava muito sujo e Zinho fez a besteira de cheirar o tênis do irmão. Ah, que chulé, disse o Zinho, tapando o nariz. Era uma arma perfeita contra o que quer que fosse que estava causando aqueles gritos de medo. E por falar em grito, ai!
Passando pelo banheiro do corredor, o detetivezinho... Deixa eu colocar um pouquinho para cá. O detetivezinho entrou pelo barulho que fez. Deve ter derrubado um monte de coisas lá dentro e saiu armado de papel higiênico para amarrar o inimigo, uma escova de dentes, caso ele seja com mau hálito, e um rodo, que podia ser usado como espada ou coisa assim. Carregado com todos esses apetrechos, o detetivezinho ouviu novamente. Ah! O grito tinha ficado mais pavoroso. E finalmente Zion pôde identificar de onde o grito vinha, da cozinha. Aproximou-se com cuidado da porta da cozinha, que estava fechada. O detetivezinho ainda se lembrou de pegar um espanador que estava perto da porta. Por um segundo ou dois hesitou. Devia mesmo entrar? Que terríveis perigos o aguardavam atrás daquela porta. Quando ouviu o último, não teve dúvidas. Ele ia fazer o que tinha vindo fazer e chutou a porta da cozinha com tanta força que ela se abriu estrondosamente. Pôde ver então sua irmã mais velha em cima de uma cadeira. A irmã olhava para o lado e deu mais um grito horripilante. Socorro! Que terríveis monstros marcianos atacavam a cozinha querendo raptar sua irmã. Que perversos bandidos assaltavam a casa em busca dos doces que sua mãe tinha feito para o jantar? Que cruéis monstros sanguinários invadiam a casa para sugar todo o leite da geladeira até a morte? O detetivezinho tentou manter a calma e reparou que sua irmã olhava para baixo. Estalou os dedos e concluiu brilhantemente. Ah, o que estava assustando a minha irmã está no chão. Então, o detetive aproximou-se do ser maligno que estava causando todo esse terror em sua parente tão próxima. Armado com todos os objetos que pegou pela casa, ele não tinha medo, não podia falhar. E foi então que ele chegou bem perto e pôde ver, ali no chão, limpo da cozinha, uma barata. Ok? E aí, gostaram do texto? Então, todo o suspense foi causado devido a uma mera baratinha. Ok, pessoal? Então, aí está um conto de suspense que vocês conseguem perceber que vai prendendo a atenção do leitor até o seu desfecho. No final do texto, na última linha do texto, ele fala que o causador desse espanto, desse pavor, foi a barata. Não é? Porque se fosse informado antes, nós pararíamos a leitura por ali mesmo. Então, nós temos algumas questões referentes a esse texto, ok? E vamos copiar no caderno e responder. Primeira questão, qual o título do texto? Segundo, o que Zinho estava fazendo em seu quarto? Número 3, quando o detetivezinho saiu do quarto, o que ele levava com ele? E quando ele chegou ao local do grito, o que foi que ele descobriu? E aí, essas 4 questões vocês vão responder, ok? E informar lá no meu Instagram. Além disso, nós também temos algumas questões no nosso livro didático, no livro novo. Agora, preste atenção que ficou prometido que vocês iriam usar a melhor letra, que vocês seriam super organizados. Então, a atividade do livro, ela se encontra nas páginas 5 até a página 11. Ok? Combinado? Então, meus amores, o código da aula de hoje é mistério, ok? O código da aula de hoje é mistério. Então, não deixa de ir lá no meu Instagram informar o código e confirmar a presença na aula de hoje. Um grande beijo e até daqui a pouco, meus amores. Tchau, tchau!